Pessoal, que bomba contra o Sérgio Moro, hein? Porque a Rede Globo fez uma reportagem ontem lançando dúvidas sobre a honestidade do candidato. E essa reportagem não teria grandes impactos, mas como o Sérgio Moro ele é inexperiente politicamente, essa reportagem tem um potencial destruidor para a campanha do Sérgio Moro. E eu vou explicar tudo isso para vocês no vídeo de hoje. Porque nesse momento que Moro precisa ampliar o discurso dele para além do combate à corrupção, toda a situação envolvendo Álvares Marçal, TCU, ele próprio, Odebrecht, acaba puxando ele novamente para o centro dessa discussão e ele não consegue expandir o discurso dele. E eu não estou aqui nesse vídeo para avaliar se a atuação do TCU foi correta, foi incorreta, se o Moro poderia ou não poderia fazer o contrato. Eu não estou aqui para avaliar isso, porque eu não tenho nem competência jurídica para poder trazer aqui argumentos com mais embasamento. Mas nós temos aqui a condição total de discutir os impactos políticos e principalmente eleitorais para a campanha do Sérgio Moro de toda essa situação. Então já clique no botão de gostei, ative as notificações e se inscreva no canal, mas principalmente deixe o seu like. E só para fazer um resumo rápido de tudo o que aconteceu, o Sérgio Moro, depois que ele saiu do governo Bolsonaro, ele foi trabalhar nos Estados Unidos em uma empresa de consultoria que presta consultoria para empresas que estão fazendo recuperação, que estão em recuperação judicial, chamada Álvares e Marçal. Uma dessas clientes da Álvares e Marçal é a Odebrecht, que Sérgio Moro participou ativamente para a situação da Odebrecht chegar no ponto que chegou. Então isso poderia configurar um certo conflito de interesses, uma situação aí meio obscura. Sérgio Moro falava que não prestava trabalhos dali para a área da Odebrecht, mas empresa privada a gente sim sabe que não é muito assim que as coisas funcionam. Houve uma abertura de investigação do TCU, depois foi arquivada e depois foi desarquivada e a Rede Globo fez aquela reportagem, tá? E qual que é o grande defeito do Sérgio Moro? É que ele não é político, né? E ele sabia que ele iria enfrentar esse escrutínio popular saindo para ser candidato à presidência da República. Isso todo mundo sabia que ele iria passar. Só que essa falta de experiência política agora cobra o preço. E você pode falar, olha, mas a melhor qualidade do Sérgio Moro é justamente o fato dele não ser político, porque ele é diferente de toda essa galera que aí está, ele é honesto, coisa do tipo. Eu vou falar para você, olha, você pode achar isso, só que não é. Moro, ele pode não ser político, mas a falta de experiência política cobra o preço dele agora. E ele precisa ter experiência política porque só com os votos da classe média ele não consegue ir ao segundo turno. E o discurso do Sérgio Moro de combate à corrupção é um discurso que era a pauta a ser discutida na eleição de 2018. A pauta desse ano, dessa eleição, é imunização e inflação/economia. E o Sérgio Moro ele não consegue sair do discurso do combate à corrupção que é aderente para 10% dos eleitores de classe média. E essa situação envolvendo a Álvares e Marçal, envolvendo o Sérgio Moro, envolvendo o TCU, todo momento puxa Sérgio Moro de volta para o centro do debate do combate à corrupção. Ele tendo que explicar os problemas envolvendo a honestidade dele. Então ele não consegue expandir o discurso para falar de economia. Ele começa a falar um pouquinho, depois ele tem que voltar para falar de corrupção. Então ele está preso dentro ali do próprio discurso e ele não consegue sair. Mas por que ele chegou a essa situação? Primeiro por conta da inexperiência política dele, mas principalmente por conta da assessoria do Moro. Moro é muito mal assessorado. Eu tenho aqui algumas situações que eu posso explicar para vocês. A situação envolvendo o olerite dele foi uma coisa que a assessoria nunca poderia ter permitido chegar àquele ponto, do Moro ter que expor as contas dele. Eu não sei quem achou que aquilo seria uma boa ideia, era óbvio que era uma ideia péssima, porque mesmo o Moro mostrando as contas dele, os adversários políticos já teriam uma vitória a tê-lo fustigado a ponto de abrir as contas e o pior, não iria servir de absolutamente nada, porque o Moro poderia mostrar 100 milhões, olha eu ganhei aqui 100 milhões de reais. E os adversários continuariam falando o seguinte, olha, ele está escondendo, ele está sonegando. Tem mais informação aí que ele está escondendo, então ele está mentindo. Seria uma história que não chegaria ao fim. Então a assessoria jamais poderia ter permitido que a situação descambasse para esse lado, mas acabou descambando. E outras situações que mostram a inexperiência do Sérgio Moro foi o episódio que ele falou que preferiria votar numa cabra ao votar no Lula ou no Bolsonaro. Um erro gigantesco, mostrando a inexperiência dele. Porque Moro, ele é um candidato. Ele nunca pode falar que ele votaria em outro candidato ou em outra coisa, senão nele próprio.
Eu poderia falar, olha, entre a Paulinha Guerreiro aqui e o Pato Donald, eu prefiro votar numa cabra. Mas o Sérgio Moro não pode falar isso, porque ele é o candidato. O Sérgio Moro, naquele momento, deveria ter falado, olha, entre Lula e o Bolsonaro, eu voto em mim, Sérgio Moro. Entre Lula e Bolsonaro, você tem que votar em mim, Sérgio Moro. Mas falta esse sambalelê, essa cancha política para o Sérgio Moro, essa inteligência política. Eu não vou falar esperteza, porque esperteza pode ter aí um tom pejorativo, mas falta essa malemolência que Sérgio Moro não tem para disputar um cargo tão importante quanto a presidência da República. E aí caberia à assessoria do Sérgio Moro poder auxiliá-lo da melhor forma possível para que, olha, Moro, você não pode falar isso, você tem que falar aquilo, não vamos deixar que essa situação chegue aonde chegou no caso do TCU. Mas Moro também mostra que a assessoria dele é muito inexperiente e com essa assessoria que tá aí é difícil ele sair dos 10%, porque olha que povo ruim de serviço a assessoria do Sérgio Moro, porque já que ele não tem experiência eleitoral ou política, ele precisaria ter uma assessoria muito mais robusta para blindá-lo, protegê-lo e assessorá-lo da melhor forma. Mas parece que a assessoria do Moro deixa muito a desejar. Mas eu quero saber quais são aí as suas opiniões, porque o candidato do combate à corrupção, o bastião da honestidade, ele está sendo fustigado e a honestidade dele está sendo colocada em xeque praticamente todos os dias, como esse caso da Álvares e Marçal, do Odebrecht e do TCU, e os adversários de Moro perceberam que essa é a forma de fustigá-lo. Lula e Bolsonaro não vão confrontá-lo frente a frente, falando do Sérgio Moro, não frente a frente, olho no olho, no debate, não, nas suas redes. O Lula pode falar alguma coisinha aqui, o Bolsonaro pode falar alguma coisa acolá, mas eles não vão confrontar o Sérgio Moro para não dar palanque ao Moro e cacifá-lo como sendo a terceira via. Mas os apoiadores de Lula, os apoiadores de Bolsonaro vão fazer ali o disparo dos canhões, o que é normal, faz parte do jogo político, principalmente do jogo eleitoral. Mas deixa aí nos... um outro assunto do Moro que mostrou uma certa inexperiência dele, principalmente da assessoria, foi quando ele falou que ele debateria com qualquer um. Eu debato com qualquer um a qualquer hora. Aí o que aconteceu? O Ciro Gomes veio e falou assim, então vamos debater. E aí ele não falou nada. Então assim, se você não topa, se você não vai topar mesmo o desafio, então não fale nada, não entre nessa... não prometa nada, não entra nesse mérito, porque depois você fica aí com fama de fujão. E foi isso que acabou acontecendo com o Sérgio Moro. Mas essa mostra muito de toda essa inexperiência política do Sérgio Moro, mas principalmente da assessoria. Mas deixa nos comentários, você acha que a campanha do Moro praticamente foi liquidada, acabou? Quero saber a sua opinião e você vai se inscrever no canal também. E aqui nessa bolinha que vai aparecer no meu rosto, você vai se inscrever também no canal de lives. Eu aguardo você lá. São lives todos os dias, inclusive hoje também tem. Ou já teve, tem que ver aí.